Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça nos nossos corações, nos fortaleça para que possamos sempre tomar as decisões mais acertadas na nossa vida. Nas palavras da poesia do Rodrigo, nós ouvimos falar sobre o amor. O nosso tema na noite de hoje é o amor. Há mais ou menos 7 anos, na Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo Nacional, foi criada uma área chamada Área da Família. E em alguns momentos, muitos no movimento espírita ficavam assim, mas por que falar de família? Por que ter uma área dedicada à família? Afinal de contas, nós já não trabalhamos o tema? E desde o começo do nascimento dessa área, estamos trabalhando nela, e vemos que a nossa sociedade, nos momentos que vivemos hoje, mais do que nunca, precisa resgatar essa noção de amor, tão bem exemplificada nas palavras de Rodrigo. O amor está em músicas, está em várias páginas dos jornais, nas novelas. No entanto, o mundo está carente de amor. E nós vamos falar hoje de um recorte especial da aplicação do amor, que é o amor que faz com que nasça uma família. O amor de duas pessoas que se escolhem para iniciar um novo projeto divino sobre a Terra. Então nós vamos falar um pouco sobre o casamento à luz da doutrina espírita. No Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos o registro que Deus, em um determinado momento, considerou que a sua criação, Adão, estava muito só. Ele não podia viver tão isolado. Ele havia criado uma natureza belíssima, criou os animais e Adão deu nome a todos eles. Mas Deus, olhando para Adão, achou ainda Adão sozinho. E aí criou uma companheira para partilhar os desafios da vida. E que as escrituras dizem é que aquela relação que era para ser uma relação fraterna acabou virando uma relação conjugal. Não vamos entrar aqui na polêmica de pecado ou não pecado, mas é o primeiro casal registrado na Bíblia. E nós vemos então que desde esse primeiro momento, a questão de ter alguém com quem compartilhar o desafio da existência estava ali posto. E essa necessidade de estar em conjunto com a outra pessoa, partilhando a vida, acompanha-nos a partir de um determinado momento da humanidade, quando nós começamos a nos diferenciar daquele momento tão primitivo que caracterizava os primeiros humanoides, onde o que unia um homem e uma mulher era simplesmente o apelo físico do desejo, pouco se diferenciando para os animais, mas essa relação foi gradativamente evoluindo, dando origem, então, com o passar do tempo, aos casais e às famílias. E chegamos nos dias de hoje. Há muito tempo escutamos algumas pessoas dizendo: casamento é coisa fadada à inexistência. As pessoas não vão mais casar. Para que casar? No entanto, as pessoas continuam se casando. Continuam apostando no relacionamento a dois. No entanto, meus irmãos, por que falar desse tema com vocês hoje? Porque nós temos uma preocupação muito importante. Nos dias atuais, os casamentos têm sido rompidos com muita facilidade. Às vezes, com a mesma agilidade que os casais se unem, eles se separam. E constatamos em várias estatísticas que o Brasil tem tido
um crescimento nas suas taxas de divórcio. E nós precisamos nos debruçar para olhar esse fenômeno, porque, afinal de contas, um casamento desfeito normalmente envolve infelicidade de pelo menos 2 pessoas, quando não mais outras. E quando existem os filhos, às vezes essa marca de uma relação mal sucedida é definitivamente arrastada por aquelas crianças, adolescentes, adultos, que ficam entristecidos sem saber direito o que aconteceu. Então, refletir sobre o casamento é muito necessário, porque nós, casados que estamos, a gente pode dizer que já passamos aqui 3 décadas e mais alguma coisa, estamos perto de entrarmos já na 4ª década de casamento. Nós sabemos o desafio que é decidir estar casado todos os dias. Porque é uma decisão. Nós podemos achar num determinado momento que, não, eu decidi casar quando eu disse o sim diante do juiz. Aquele sim foi fácil. Mas dizer sim todos os dias àquele compromisso de cuidar de alguém, de estar ao lado, partilhando momentos agradáveis e momentos difíceis, sabendo que tem momentos na nossa existência que nós, se pudéssemos, nos divorciaríamos de nós mesmos. Quanto mais o nosso cônjuge vai ter de momento que ele também vai querer que a gente esteja bem longe. Porque, por melhor que sejamos, todos nós temos os nossos dias de sombra e os nossos dias de dificuldade. E no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Ou seja, desde a sua criação, está na sua intimidade como espírito imortal essa necessidade de buscar expandir, exercitar esse amor e de ser amado também. Mas será que atualmente nós queremos mais amar ou sermos amados? O que vocês acham? Quem acha que as pessoas querem mais amar, por favor, levantem a mãozinha. Ninguém acredita que os homens querem mais amar. Karen ainda... obrigado. Alguns acreditam que os homens querem amar. Mas os homens querem, os homens e as mulheres, não estou falando aqui só dos homens, não. As pessoas querem mais serem amadas do que amar? Será que sim? Será que não? Querem mais ser amados do que amar. Eu diria que nós estamos vivendo um momento muito peculiar em que as pessoas têm medo de declarar que amam. Por que eu vou falar que amo? Não, ele tem que dizer primeiro. Não, ela que tem que dizer. Porque se eu disser que amo, a coisa fica difícil. Eu perco o controle da situação. Temos medo de falar de sentimentos importantes que estão dentro de nós. E essa aprendizagem quanto ao amor começa a ser vivido lá na nossa infância. Então é muito importante que nós, pais e mães, mostremos para os nossos filhos o quanto é importante eles ouvirem que são amados, mas também poderem dizer que amam. E que isso não dói. E que o medo que se tem muito de você não ser correspondido é um medo infantil que nós cultivamos dentro do nosso coração. Porque se nós economizarmos amor, esse amor não vai ser expandido. Ele precisa da nossa colaboração. Melhor amar, mesmo sem ser correspondido, do que ter o coração seco e incapaz de sentir o amor. Quem já viveu
essa experiência transformadora, sabe que quem ama cresce, quem ama se expande, quem ama espalha esperança por onde quer que passe. E essa esperança precisa ser resgatada. Em O Consolador, na pergunta 179, fazem o seguinte questionamento a Emmanuel. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Ou seja, é algo que ele não pode dizer e não pode escolher? E Emmanuel responde: o matrimônio é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida, no infinito, antes da reencarnação do espírito. E isso é importante nós entendermos porque existem diversos tipos de casamento. Existem pessoas que casaram com missões que não envolvem uma só outra pessoa, envolvem muitas outras. A exemplo, o nosso aniversariante da semana passada, Divaldo Franco, não teve uma esposa, mas quantas pessoas ele amou e ama diariamente. Ele está casado com a missão dele? Que matrimônio feliz! E quantas pessoas são beneficiadas com esse casamento bem feito? Ele optou, num determinado momento, para cumprir o seu mandato mediúnico, optou em renunciar a uma relação exclusiva com uma única pessoa. E com isso, exercitou e exerce esse tamanho papel de trazer tantas luzes e tantos esclarecimentos. Existem pessoas que são casadas com as suas profissões, cientistas que estão por aí fazendo pesquisas que nos trazem tantos benefícios. Então, como Emmanuel fala, é uma decisão que se toma num determinado momento da vida. E essa decisão que a gente toma antes da nossa vinda para cá, nosso planejamento reencarnatório, às vezes nós temos discernimento suficiente para tomar essa decisão junto com os nossos amigos espirituais que planejam conosco a reencarnação. Às vezes isso não é possível. Às vezes alguém tem que dizer para a gente que aquela pessoa é necessária na nossa vida, na nossa caminhada. Então, alguns momentos da nossa encarnação foram planejados antes da nossa vinda para a Terra e o casamento normalmente é um deles. Porque a partir da união daqueles dois seres nasce a família, que é a principal instituição de uma sociedade. É ela que forma a base para que novos cidadãos sejam formados, para que novas pessoas possam chegar ao mundo amparados, cuidados, acolhidos. Se não fosse a família, como nós chegaríamos aqui? E graças ao bom Deus, a base dessa família é um pai e uma mãe, que nos acolhem nos braços e expandem para nós o seu amor, a sua vontade de cuidar de alguém. E para muitos, depois que nascem os filhos, os maridos perdem um pouco a sua posição de destaque. Mas, na verdade, os maridos se tornam pais e podem e devem ter igual posição de destaque. Porque para uma criança crescer bem, saudável, amadurecida, Deus coloca à sua disposição uma mãe que oferece carinho, nutrição, colo e limite, e um pai que oferece proteção, carinho, direção e também limite. Se a criança não tem esses dois amparos, às vezes ela fica numa situação de
desproteção. E quando estamos falando aqui de pai e de mãe, não estamos falando única e exclusivamente do modelo tradicional de família, mas de dois seres que se propõem a amar uma criança. E isso é fundamental. Então, meus irmãos, voltando a Emmanuel, alguns casamentos nós assumimos por compromissos livres no plano espiritual. Então a gente disse assim, ó, acho que posso ficar com fulano e ter uma vida boa junto com ele e fazer coisas boas. Quem é que aqui não lembra em nosso lar dos noivos Lísias e Lacínia, não é? A sua noiva, estavam lá no mundo espiritual programando voltar à Terra e se casarem. Nem sempre a programação se cumpre, porque é uma decisão depois que a gente volta para cá. Às vezes, João estava programado para encontrar Maria. E João começa a sua vida, a sua trajetória, e num determinado momento ele encontra Josefa e se apaixona por Josefa. Perdidamente apaixonado, ele diz que Josefa é a mulher da vida dele. E João e Josefa fabricam quase que instantaneamente Delfino, o filho do casal. E a partir dali, aquela união se faz. E aí nós vamos perguntar, e o compromisso dele com a parceira que estava lá programada antes? Se reprograma. Porque a partir do momento que eu tenho um compromisso afetivo firmado com alguém, e esse compromisso afetivo deu um fruto, eu preciso dar conta daquela minha missão. E aquele casamento que não estava projetado começa a ser executado. Alguns, Martins Peralva chama esses casamentos de casamentos acidentais. Ou seja, são frutos do acaso. Não foram uma programação reencarnatória. Mas existem casamentos que são programados antes da nossa encarnação e não necessariamente serão os casamentos mais felizes possíveis, porque muitos de nós ainda não somos tão bons como vamos ser um dia. Então nós temos na Terra uma categoria de casamentos chamados de casamentos provacionais, aqueles que nos colocam em teste quanto a algumas aquisições espirituais que nós devemos apresentar. Então, às vezes eu digo, meu Deus, eu vou reencarnar, nessa vida eu tenho que ter paciência, eu tenho que adquirir essa virtude. E aí, Papai do Céu, para me ajudar, fala assim, minha filha, vou te mandar alguém que vai ser seu professor de paciência todo dia para trilhar a trajetória com você. Aí vem aquele companheiro teimoso, que todos os dias faz com que a esposa tenha que declinar alguns pais nossos para se manter equilibrada, porque ele é uma bênção de exercício de paciência. Não é? A gente pediu, não pediu, que ia mostrar que tinha paciência? Veio o professor para ficar do nosso lado. Às vezes foi o marido que pediu. Olha, eu quero ser generoso. Eu preciso ser desapegado dos bens materiais. Aí ele recebe uma companheira que adora fazer caridade. E ela faz caridade para todos os pobrezinhos que passam pelo meio do caminho. E ele, que tinha medo de ficar sem os recursos materiais, tem aquela pessoa que é completamente desapegada do lado dele. É um casamento provacional. Ele vai ter que mostrar que aprendeu generosidade. Mas existe uma outra categoria de casamentos que na nossa terra é ainda talvez o número mais frequente.
são aqueles casamentos por expiação. Quando eu, em um outro momento da minha trajetória evolutiva, provoquei no coração de outrem uma lesão. Fiz mal àquela pessoa. Às vezes traí, não cuidei direito, fui displicente. A lei nos coloca juntos pelo nosso laço de afinidade. E vamos ter que, naquela encarnação, demonstrar que nós conseguimos nos ajustar. E esses casamentos expiatórios são casamentos que, ao contrário do que muita gente fala, que são casamentos projetados para a nossa infelicidade, para pagarmos os nossos pecados, não são casamentos para isso. São casamentos para que nós aprendamos aqui a amar, a perdoar, a nos dedicarmos. Deus não coloca dois espíritos juntos para terem uma convivência todos os dias que parece uma guerra. Não é esse o propósito. E nós, quando aceitamos um casamento nessas circunstâncias, nós também nos comprometemos muito a dizer que eu vou fazer o meu melhor. Mas quando a gente chega aqui, nem sempre queremos cumprir esse compromisso. E aí ficamos chateados, reclamamos, dizemos que aquela pessoa já tinha que ter saído da nossa vida. Até alguns falam o seguinte: olha, eu vou com você nessa encarnação até o fim, mas quando a morte nos separar, tchau, não quero te ver mais. Né? A gente já viu isso, muitas pessoas dizendo isso, é só nessa. Meu amigo, talvez na próxima essa pessoa não case com você, mas nasça como sua filha, sua irmã, porque vocês dois têm que aprender a se amar. E o casamento é uma oportunidade de vivência disso. Só que o casamento, como todo e qualquer relacionamento, merece o quê? Cuidado e investimento. Precisa de carinho e de dedicação. Ele não é automaticamente alimentado, ele precisa ser regado todos os dias. Ele precisa ser alimentado com o que há de melhor dentro de cada um de nós. Às vezes, por estarmos preocupados em cuidar daquele relacionamento, nós começamos a perceber que existem algumas características em nós que atrapalham isso. E aí vamos começando a nos burilar. Mas eu já vou voltar nesse assunto da autoeducação para um casamento bom. Porque ainda existem mais dois tipos de casamentos. São os casamentos entre espíritos afins, aqueles espíritos que têm uma identidade entre si. Um começa a frase, o outro termina. Os projetos entre eles dão certo. São casamentos harmônicos. E esses casamentos afins, muitas vezes, têm propósitos que fazem com que espíritos possam ser agasalhados naquele lar e serem regenerados a partir do equilíbrio daquele casal. E existem ainda aqueles casamentos que são mais do que afins, são casamentos transcendentais, no dizer de Barthes Peralvo, que são espíritos que se unem para ideais missionários. Vamos ver aqui José e Maria, Kardec e Amélie Boudet, e alguns outros que nós vamos encontrar por aí. Quiséramos nós que alguns casamentos transcendentais daqui a algum tempo possam ser declinados com maior facilidade, mas eles existem. De irmãos que se unem para um ideal maior. Provavelmente o Gandhi e a sua esposa estão nessa categoria de casamentos transcendentais. Porque houve um momento, inclusive, naquele relacionamento,
que Gandhi chega para a companheira e disse que não teria mais sentido para ele, a partir daquele momento, ter uma vida conjugal com relação sexual. E ela, pacientemente, era ainda jovem, permaneceu ao lado dele, fiel e sem reclamar. Vejam como são duas almas com ideais superiores. Esses casamentos transcendentais, eles são para nós uma inspiração, porque nos mostram o caminho que nós temos que buscar para darmos sentido à nossa vida, que é o caminho da dedicação em favor de um ideal maior, um ideal que transcende aquilo que está acontecendo conosco naquele momento. Mas o que fazer, meus irmãos, para um casamento provacional, expiatório, dar certo? Será que tem jeito? Será que é só vir no centro espírita, assistir palestra e orar todas as semanas que isso vai fazer com que o casamento dê certo? Ajuda bastante, mas se não investir no casamento vai ficar bem difícil. Porque muita gente, quando está com problema no seu relacionamento conjugal, se refugia no centro espírita. Aí, para não brigar com o esposo, com a esposa, vem rezar no centro. Aí, aquele trabalhador assíduo que está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e está no sábado e no domingo também. E tem gente que é tão trabalhador que frequenta até mais de uma casa. Aí, cada dia está numa casa diferente, fugindo dos problemas que tem em casa. Aí fala assim, não, mas olha, eu estou lá, eu dou assistência, mas a minha missão espiritual é maior. E aí vem um pequeno alerta. A nossa primeira e maior obrigação está onde? Dentro do nosso lar. Não adianta fazer caridade ao próximo e não fazer a dedicação àquele próximo mais próximo que está com você. E aí esse próximo mais próximo é o seu cônjuge e os seus filhos. Mas o cônjuge vem antes dos filhos. Por quê? Foi com ele que você começou a trajetória. E se você não investir no seu relacionamento com o seu cônjuge, não vai dar conta suficientemente de se dedicar adequadamente ao seu filho. Então, é um exercício que o casal precisa fazer. Olhar para si como a base de sustentação desse edifício maior. E ter tempo um para o outro, como se aquele cônjuge fosse aquela pessoa mais necessitada da gente no mundo. Não existe pessoa que mereça a nossa maior dedicação. Aí vocês vão dizer assim, os nossos pais merecem sim. A gente tem que se dedicar a eles. Mas se a gente não cuida direitinho do nosso cônjuge, a gente não vai conseguir cuidar dos nossos pais. Porque vai ter problema no casamento e não consegue cuidar dos pais. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa base. O casamento, para ter êxito na Terra, ele tem que ser um casamento que cultive as bases do amor, ensinado por Jesus. O amor sincero, o amor capaz de perdoar 70 vezes, 7 vezes. E não é a mesma pessoa. É aquele pecado específico. Então, eu não tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes o meu marido, a minha esposa. Eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes os equívocos que acontecem. E vão acontecer. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Embora, quando a gente olha para o nosso cônjuge, a gente não acredita que ele é imperfeito. Nós olhamos para ele e acreditamos que ele é a encarnação daquele espírito
prontinho em perfeição que eu idealizei na minha cabeça. Quando eu era criança, os contos de fada falavam que as princesas iam ser salvas por quem? Pelos príncipes nos cavalos brancos que vinham matar todos os dragões e acabar com todas as bruxas. E ainda tem senhoritas e senhoras esperando e cobrando que o cônjuge seja isso. Por outro lado, os maridos também esperam que a esposa continue sendo a bela, formosa princesa que está com o cabelo impecável, o corpo perfeito, apesar de ter cuidado durante o dia dos filhos, do trabalho dentro do lar, do trabalho fora do lar. Por quê? Porque, afinal de contas, o ideal dele de perfeição tem que estar ali presente. Eu estou falando do lado físico, mas nós cobramos a perfeição moral. Perfeição essa que nós ainda não temos. Então, é necessário que nós façamos um autoexame todos os dias para perguntarmos o quanto nós estamos investindo na realidade de um relacionamento, ou nós estamos buscando um relacionamento fantasioso que não existe ainda no nosso plano. Um relacionamento onde um adivinhe o pensamento do outro, em que um cumpre todos os desejos do outro. Pessoal, nós temos que ter, para um relacionamento ser feliz, um exercício de abnegação também. Abnegação dos nossos caprichos. Porque nós somos seres caprichosos. Nós somos seres que esperamos que o outro faça pela gente aquilo que às vezes nós não conseguimos fazer. Que o outro nos mostre que nós somos a pessoa importante que nós ainda não conseguimos nos ver. E esquecemos que o Cristo nos disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Uma base importante de um bom relacionamento a dois é quando ela é feita na base de pessoas que se amam, primeiramente, para depois saber amar. Emmanuel nos fala no livro Na Era do Espírito que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente a comunhão espiritual gradativa e profunda é que na comunhão espiritual gradativa e profunda surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Portanto, eu preciso acordar todos os dias e me perguntar: eu estou decidido hoje a olhar para o meu casamento e cuidar dele com toda a minha dedicação? Eu assumo esse compromisso, não é com o outro, é com você. É com você, o compromisso é seu, que vai abarcar o outro. E se esse compromisso está dentro de você, por mais triste que você esteja, por mais inseguro que você se sinta, você vai buscar os recursos para cuidar bem do seu relacionamento. Um recurso primordial é o da oração. Oração pelo casamento, mas oração pelo seu companheiro ou companheira de viagem. Principalmente quando ele está naqueles dias difíceis. É a hora que você tem que orar mais por ele. Nós não ensinamos isso na Casa Espírita? Orar por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade? Por que nós esquecemos de fazer essa oração pelo nosso cônjuge? Por que nós esquecemos
em muitos momentos, de fazer coisas que vão alegrar o dia dele ou dela. Às vezes, é fazer um mimo, mandar um bilhete. Hoje em dia a gente não escreve bilhete, a gente manda recadinho no WhatsApp. Mas, do mesmo jeito que a gente manda, compre isso, faça aquilo, pode ir o meu te amo. Você é especial para mim. Você faz a minha vida ser diferente. Pode ser chamar o seu parceiro ou a sua parceira para ouvir uma música com você, assistir um filme, ler uma página, ter o seu momento de compartilhamento, de sossego e de intimidade. Quem tem filho pequeno vai falar assim, ela está falando isso porque os filhos dela já são grandes. Mas se você não faz isso quando o filho é pequeno, você não vai estar junto com o seu companheiro ou companheira quando ele for grande. Tem que ter um momentinho. Tem que ter um momento que você olhe para aquela pessoa e fale assim, o que você está precisando hoje? É de uma massagem? É de uma comida quentinha? Quando eu me casei, minha sogra tinha a fama de ser professora de culinária. E aí, quando eu namorava o Marco, ela me disse assim, olha, ele gosta de todo dia comer arroz quentinho, feito na hora que ele vai chegar em casa. Eu falei assim, tá difícil, porque eu vou chegar com ele tarde da noite para fazer o arroz quentinho, né? Vai ficar difícil. E ela cozinhava muito bem. E aí nós fizemos um acordo. Eu não sou a cozinheira boa como a mãe dele, mas eu lavo um prato como ninguém. E ele cozinha bem. Tá? Por que eu vou querer superar a sogra? Deixa a sogra ser a melhor cozinheira do mundo. Naquilo que eu posso fazer, eu vou fazer direitinho. E às vezes, pessoal, nós queremos competir. Isso é uma coisa muito comum, que a nora quer ser melhor do que a sogra. Ninguém vai ser melhor do que a mãe do seu marido, porque ela é mãe dele. Você quer ser mãe dele ou quer ser esposa? Então, assuma o seu papel de esposa. E uma boa esposa tem que fazer uma boa harmonia com a sogra, porque senão vai dar um desandar no casamento grande, muito grande. Da mesma maneira, o homem que às vezes quer competir com o pai. O pai é a figura idealizada de perfeição, mas a gente não casou com o pai, a gente casou com o marido. Mas algo que é primordial que no casamento se mantém é a admiração pelo outro. Olhar para o outro com o encantamento que você sentiu lá no começo. Destacou aquela pessoa no meio de tantas outras, que fez com que você quisesse estar do lado daquela pessoa. Eu vou fazer umas perguntinhas e aí vocês vão pensando, para depois dizer para o amor de vocês, tá? Se o amor de você, do seu amor fosse uma música, qual que música ela seria? Um rock pauleira? Um funk? Uma valsa? Um MPB? Qual seria essa música? E aí quando a gente escuta aquela música, você lembra daquela pessoa. Já pensou em dizer isso para ele? Olha, quando eu escuto essa música, eu lembro de você. Se o seu amor fosse uma palavra, que palavra ela seria? Amor, união. Meu marido, com certeza, a palavra que melhor o define é bom humor. Com certeza. Né? Não tem quem consiga ficar sem dar um sorriso, porque ele acorda sorrindo e dorme sorrindo. Então ele é bom humor. Qual é a palavra que define? E se ele fosse uma fruta, que fruta seria? Uma banana, um cajá, uma laranja, um abacaxi, uma maçã, um pêssego, qual seria? Uma framboesa, um morango,
algo muito especial. Agora, também não adianta ser uma fruta que você não gosta, porque aí vai ficar difícil, né? Eu acho que ele é um abacaxi, mas eu detesto abacaxi. E se ele fosse uma emoção, que emoção seria? São coisas simples, respostas simples, mas que nos fazem recordar daquela pessoa de uma maneira diferente. Olhar para ela de uma maneira diferente e cuidar dela de uma maneira diferente. Porque se estamos em um plano de vida, num planeta em transição, estamos indo para o terceiro nível de planetas. Saímos do primitivo, fomos para expiação em provas e agora estamos indo para regeneração. Então, pessoal, estamos longe de estar com espíritos puros encarnados aqui. Todos nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Se somos ainda muito imperfeitos, nós vamos estar convivendo com outros que são imperfeitos como a gente. Tem uns que são missionários, que vieram nos resgatar. Mas a maioria é um pouquinho melhor que a gente. Então, nós temos que descobrir o caminho para cuidar das nossas relações, dos nossos casamentos, para que quando nós voltarmos para o plano espiritual, eu posso não ter transformado o meu casamento expiatório ou provacional num casamento transcendental, mas eu posso ter transformado aquela experiência num crescimento mútuo. É esse o nosso papel, é esse o nosso desafio. Vamos procurar as ferramentas para que possamos cuidar desse nosso relacionamento. Para isso, além das obras doutrinárias, eu fui buscar um autor que eu gosto muito, que é Augusto Cury. Ele fez um livro que fala sobre os segredos para os casamentos felizes. E ele dá algumas regrinhas de ouro. Eu vou partilhar algumas com vocês que eu acho que fazem sentido. Primeira delas, ser humano é complicado e complexo. Não é só você, o seu marido ou a sua esposa também. Você acha que você é complexo? Ele também é. Você, às vezes, não se entende. Por que o outro tem que entender você? Se às vezes você não sabe o que está sentindo, o que você quer? Qualquer coisa. Mas aí ele decide uma coisa, você fica empurrado. Então não era qualquer coisa, você só não queria dizer o que você queria. Olha a complexidade. Eu queria que o outro adivinhasse o que eu desejo. Isso é típico de mulher. Mas os maridos, os homens não precisam ficar tão felizes, porque vocês também são complexos. Porque às vezes vocês chegam em casa mudos, fechados, a gente pergunta o que aconteceu? Nada. Você quer conversar? Não. O que você quer? Tomar um banho e ver meu futebol. Mas você não está bem. Impressão sua. Isso acontece também? Olha a complexidade. Aí a mulher tem que adivinhar o que aconteceu. Aí quando ela vai descobrindo, vai entendendo com o passar do tempo, ela já vai antecipando algumas coisas e resolvendo alguns problemas. Ninguém muda ninguém, é a segunda regra de ouro que ele fala. E é importante a gente saber disso, principalmente antes de casar. Ontem nós estávamos em viagem e eu ouvi uma música da minha adolescência, Paula Toller, cantando Eu quero você como eu quero, mas o que você precisa é de um recorte total, vou transformar o seu rascunho em arte final. Quando eu ouvi essa música, eu falei assim, nossa, olha a propaganda enganosa. Ela estava ensinando as meninas que elas podiam cuidar os meninos, e não podem. Se você não gosta dele de bermuda, e ele usa bermuda, ele talvez nunca vá conseguir gostar de andar de terra.
Nós temos que aprender a respeitar isso. Se ela não é aquela mulher que é vocacionada para cozinhar, não cobre isso dela, porque ela talvez não mude. Ela até pode melhorar um pouquinho. Hoje em dia está mais fácil do que era na época que eu casei. Existe fast food e iFood, né? Você encomenda a comida que é boa, né? Então, nós não podemos querer que o outro mude, porque eu acho que ele tem que mudar. Cada pessoa se transforma se quiser. Outra coisa importante que ele nos fala, nas suas conversas, nunca aumente o tom de voz. Quando no lar o grito começa, a razão sai pela porta e pela janela. Num bom relacionamento, você não grita com a outra pessoa. E se você está gritando com alguém que você disse que quer viver a vida toda com ele, com ela, tem algo que está errado. Evite fazer sermões. Tem uma frase que mata qualquer relacionamento. Eu não te falei? Viu? Deu errado. Viu que você é teimoso? Agora, o prejuízo está aí. Não faça críticas excessivas. Principalmente se a pessoa está passando por um momento difícil. A crítica não ajuda. Seja pontual naquilo que você acha que pode ajudar. Não use chantagens. Ah, mas se você não fizer isso, eu não vou visitar sua mãe no final de semana. Tem gente que faz isso. E coisa pior. Evite ficar emburrado ou deixar de falar. Às vezes eu recebo no consultório as pessoas dizendo assim: estou há 3 dias sem falar com o meu marido. Ele está viajando? Não. Vocês estão dormindo no mesmo quarto? Sim. E como é que você não fala com ele? Não falo, eu estou de mal dele. Gente, na nossa vida conjugal não cabe esse tipo de comportamento infantil. É importante que a gente busque não levar para a cama a raiva, a insatisfação. Pode ser que ainda não dê para dar o perdão, mas um boa noite faz tão bem. Deus te abençoe. Boa noite. Porque se não temos mais a consideração para dizer isso para o outro, o seu casamento está passando por uma crise. Busque ajuda. E, importante, acabar com o bateu, levou. Ah, você disse isso? Eu vou dizer aquilo. E vira uma disputa para ver quem é mais forte. E tem gente que vai às vias de fato. E aí o casamento perde completamente o respeito. Temos tantos feminicídios porque isso não está sendo visto. Não ficar preso no cárcere da rotina. Tenha coisas diferentes para fazer, para dizer. Surpreenda o outro, surpreenda você mesmo. Mude um pouco. Ah, vamos sair hoje do centro, em vez de ir direto para casa, dá uma passadinha no lugar, toma um caldinho, para ver uma estrela bonita quando chegar em casa, olha o céu. Acabou a rotina. Vamos fazer alguma coisa diferente. Procure ser simpático. Aprecie o seu parceiro e diga isso para ele. Nossa, como você está bem. Eu sei que para os meninos é difícil, tá? A gente corta isso do cabelo e vocês não veem. Mas a gente também corta isso e vocês não veem. Então, é importante estar atento. Mas pelo menos de vez em quando elogie a roupa. Ah, pode não ser uma roupa nova, mas fica tão bem em você. Você está tão bonita hoje. As meninas gostam disso. Do mesmo jeito que os rapazes gostam de ouvir que você está dirigindo tão bem, meu amor. Né? Que bom, como você está fazendo a nossa casa ficar bem harmoniosa, bem cuidada.
Procure investir no crescimento do seu parceiro. Quanto mais ele crescer, vocês dois crescem juntos. E aí, pessoal, vamos pensar na nossa evolução espiritual. Eu estou junto com uma pessoa para fazê-la crescer, não para puni-lo todos os dias. Qual o caminho que vai nos levar ao crescimento espiritual? É importante que nos nossos lares, para fortalecer os nossos relacionamentos, nós possamos trazer Jesus para dentro da nossa casa. Com certeza, os lares que cultivam a presença do Cristo e o amor vão fazer essas tarefas todas e mais algumas outras com mais facilidade. Porque o amor ao próximo vai estar acalentando o coração. O amor ao próximo e a fé que remove todas as montanhas, inclusive as montanhas que estão representadas pela nossa indiferença, pela nossa insegurança, pela nossa impaciência, pela nossa falta de fé. O meu relacionamento conjugal é um projeto maior. Não interessa se foi programado, eu casei com aquele que eu tinha me programado para casar. Mas você está do lado da pessoa que você precisa cuidar. E lembremos do Evangelho. Quando, num relacionamento a dois, não existe mais amor, confiança, respeito, casamento está em crise, está na hora de sermos honestos e exercitarmos sim o amor ao próximo e dizermos: para mim não dá. Eu não consigo mais estar nesse relacionamento e ficar bem. E se eu não estou bem, como é que eu vou fazer bem ao outro? É necessário, portanto, que nós olhemos para essa base da família, que é o relacionamento a dois, e aqui eu chamei de casamento, mas pode ser uma união estável, um viver junto. Que eu saiba cuidar dessa base, porque o mundo regenerado se fará em bases de famílias mais sólidas, famílias que saibam cultivar o amor, o respeito, a boa vontade, a ideia de que nós estamos aqui para sermos melhores. Da mesma forma que nós, como pais, vamos ter que chegar ao plano espiritual e devolver um filho melhor do que aquele que Deus nos entregou por empréstimo, eu tenho que chegar lá do outro lado e dizer assim: eu fiz o melhor que eu pude. Eu dei o máximo de mim. Eu tentei todos os dias. Não fui a pessoa mais perfeita, mas fiz o maior esforço para ser cada dia um pouquinho melhor. Então, meus irmãos, eu espero que nessa semana que a gente está comemorando o Dia das Mães, a gente possa também deixar um pouco dessa doçura e desse amor materno como mulheres para cuidar dos nossos cônjuges. Eles merecem isso. E nós também merecemos receber por parte deles o amor também. E aqui toda a gratidão do mundo àqueles cônjuges que nos trouxeram a esse mundo, os nossos pais, que com o seu amor permitiram que a gente tivesse um novo corpo para começar essa nova trajetória evolutiva aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que tenhamos uma excelente semana. E para as minhas irmãs que estão aqui, feliz Dia das Mães. E para os pais que são mães, também feliz Dia das Mães para vocês.